Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos neste Setembro Amarelo, este mês em que dedicamos aos estudos e às reflexões acerca da prevenção do suicídio em defesa da vida. Suicídio não, a vida nos foi concedida como o maior presente de Deus para ser vivida. É preciso que aprendamos a administrar este maior patrimônio que nós temos à nossa disposição. Nós sabemos também que suicídio não deve ser combatido, não deve ser, digamos assim, esclarecido acerca deste assunto, não deve ser simplesmente tratado este assunto no mês de setembro, porque suicídio acontece em todos os dias do ano. Mas, conforme foi eleito este setembro para uma dedicação maior acerca deste assunto, então aqui nos encontramos para estudarmos. Começamos no nosso último encontro, no dia de ontem, quando estudamos o prefácio de um livro de autoria de Emmanuel, que tem como título Atenção. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade a estes estudos e reflexões que, neste caso, trouxemos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 1 deste livro Atenção, que tem como título Esperança Constante. É lógico que durante os nossos estudos e as nossas reflexões, estes 20 capítulos que compõem este livro, nós também abordaremos vários pontos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, outras obras complementares da doutrina espírita. Constantemente faremos abordagens acerca deste assunto, não acerca de morte, mas acerca de vida, porque sem sombra de dúvida que para Deus não existe morte, para Deus só existe vida, vida plena e em abundância. Isto que nós conhecemos com o nome de morte, conforme a doutrina espírita nos mostra, é apenas um momento de transformação, um momento de reflexão, uma mudança, plano físico para plano espiritual. E antes de começarmos aqui as nossas reflexões com as palavras de Emmanuel, da codificação espírita também, faremos a leitura de uma outra obra complementar, de estudos belíssimos, de mensagens curtas, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E o capítulo é o número 19, que tem como título Ideia Fixa. Ideia fixa que pode inclusive levar a uma condição ideal para a prática do suicídio. Então é preciso que tenhamos muito cuidado em relação às ideias fixas. Então aqui nos diz Irmão José da seguinte maneira: combate
combate em você a ideia fixa do mal. Ou seja, combate a ideia fixa do mal constantemente quando ela esteja na tua mente. Não ofereça sintonias às trevas. Combata constantemente esta ideia fixa do mal e, sem sombra de dúvida, é preciso que nos esforcemos para não oferecermos sintonias às trevas. É preciso que escolhamos, conforme nos diz irmão José, escolhamos o alimento espiritual de que precisamos para a nossa nutrição. E ainda diz, irmão José, fuja do que possa influenciar-te negativamente. E Jesus nos falou sobre isto quando ele nos falou sobre aquela necessidade da vigilância constante. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, fugirmos destas influenciações negativas, porque essas influenciações negativas pode te levar àquela ideia equivocada de fuga da vida. E ainda ele diz que a obsessão é uma indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a sua. E conforme nos dizem os espíritos amigos, não existe, não ocorre aqui na Terra nenhum caso de suicídio que não tenha direta ou indiretamente uma condição dessa, uma situação desta de obsessão. Todos aqueles que praticam suicídio ou que tentam, que fazem alguma tentativa para a prática do suicídio, para esta fuga da vida, sempre tem este processo de obsessão, tem sempre estas mentes equivocadas fora do corpo físico, ligadas àquela outra mente que está no corpo físico, mas que está em desequilíbrio, e estando em desequilíbrio, atrai também estas outras mentes, porque estão vibrando na mesma faixa de sintonia. E aí ele nos diz na sequência, não convertas os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. Então, se você está em desequilíbrio e você converte a sua mente em pasto para estes espíritos vampirizadores, espíritos desequilibrados, sem sombra de dúvida que eles se ligarão à sua mente e ficarão vampirizando as suas energias. E ainda ele diz que a tua vida é um barco, o pensamento é o leme. Então a nossa vida é este imenso barco, é esta imensa embarcação. E quem conduz esta imensa embarcação, que é este leme, exatamente o nosso pensamento. E a ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupe as tuas mãos na tarefa benfazeja. Prestemos atenção nesta frase de irmão José, porque aqui ele nos fala que não é simplesmente orar, é orar e ocupar as nossas mãos em tarefas de caridade. É por isto que a palavra orar é acompanhada de ação, assim chegando a palavra oração, porque o orar é preciso que esteja acompanhado de atitude. É preciso que o orar esteja acompanhado de ação, porque orar e ficar de braços cruzados, sem sombra de dúvida, que isto não resolverá os nossos problemas. E ainda ele diz, para encerrar, que ideia fixa que incomoda atrai doença, sofrimento e lágrimas. Então, ideia fixa que incomoda atrai doença, sofrimento e lágrimas para todos nós quando mantivermos esta ideia fixa no mal. Então é preciso que mantenhamos o equilíbrio e tenhamos a nossa mente sempre vigilante
e na faixa vibratória do equilíbrio, faixa vibratória do bem. E aqui fechamos este parêntese com irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste setembro amarelo, em que estamos dedicando estes nossos encontros para estudarmos acerca da vida, estudarmos acerca de prevenção do suicídio. Suicídio não, vida sim, sigamos adiante, apesar de todos os problemas que porventura você esteja passando na sua vida ou que venha passar na sua trajetória, a vida vale muito mais do que isto. Estes problemas são passageiros e nós seguiremos adiante. Então, Emmanuel, neste capítulo número 1 do livro Atenção, que tem como título Esperança Constante, ele começa esse capítulo falando exatamente do pessimismo. Então ele nos diz que o pessimismo é uma espécie de taxa pesada, desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós nos encontramos ou quando virmos a nos encontrar nessa condição de baixo astral, de pessimismo, é uma alta taxa que pagamos exatamente por ficarmos aflitos inutilmente, porque o pessimismo, estas aflições, não resolverão os nossos problemas. E aí ele diz, atenção, sim, derrotismo, não. Então, atenção em relação à resolução dos nossos problemas, atenção em relação à condução da nossa vida, atenção em relação à estrada que você está caminhando, ou pela estrada que você está caminhando, ou venha caminhar, atenção sim, mas derrotismo jamais. É preciso que sigamos adiante. E ainda ele diz que para que nos livremos de semelhante flagelo, ou seja, do pessimismo, da aflição inútil no campo íntimo, é aconselhável. Aí ele nos dá aqui um conselho, que é aconselhável para que nos livremos de semelhante flagelo, é aconselhável desfixar o pensamento. Desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva. Prestemos atenção que aqui Emmanuel fala exatamente o que o Espírito Irmão José falou na outra mensagem, porque Irmão José nos fala de ideia fixa, que a ideia fixa no mal, a ideia fixa naquelas situações de desequilíbrio nos prejudica sempre, nos traz doença, nos traz aí lágrimas na nossa trajetória. E Emmanuel nos fala que para resolvermos estes problemas do pessimismo, da aflição inútil, é preciso que nós nos esforcemos para desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva, desfixar o pensamento das coisas ruins. E ainda ele diz que para que se sustente desperto o entendimento, para que você, para que eu mantenhamos desperto o nosso entendimento quanto a essa verdade, recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e transitórias dificuldades. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós tenhamos bastante atenção em relação e prestemos atenção em relação às bênçãos que recebemos constantemente, porque elas são muito maiores do que aqueles problemas que nos visitam, que são problemas pequenos e transitórios, que são dificuldades pequenas e transitórias na nossa vida. Porque conforme nós sabemos, a nossa vida continua, apesar de todas as dificuldades que estejamos passando ou que venhamos passar. Não adianta fugirmos desta vida no corpo físico, porque continuaremos vivendo.
Então, se nós buscarmos esta porta falsa que conhecemos com o nome de suicídio, iremos trazer apenas desequilíbrio, e muito desequilíbrio para a nossa vida, para a nossa trajetória futura e também para aqueles que se encontram ligados a nós, porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, que quando qualquer um de nós buscamos esta porta que conhecemos com o nome de suicídio, para fugirmos dos problemas, é um ato enorme, um ato extremo de egoísmo da nossa parte, quando nós não pensamos nas outras pessoas. Quantas pessoas são atingidas, direto ou indiretamente, em relação a uma prática de suicídio ou uma tentativa de suicídio? Com certeza são muitas pessoas que são atingidas. Então é preciso que nos desprendamos desta faixa de egocentrismo e pensemos nas outras pessoas. Não pensemos apenas em nós, não pensemos apenas nos nossos problemas. E aí Emmanuel diz na sequência que é inegável que o materialismo passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Avanço tecnológico da atualidade terrestre. Esse avanço tecnológico, ele veio para que ganhássemos tempo, que aproveitássemos o nosso tempo para ficarmos mais próximos das pessoas, mas em verdade está nos separando. E aí ele diz, contudo, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé se irradia por facho resplendente, iluminando a construção do mundo novo. Então aqui ele nos diz que muitos estão sendo prejudicados pelo avanço da tecnologia, mas existem milhões e milhões de criaturas em cujos corações a fé se irradia. Então aqui Emmanuel, neste parágrafo, ele fala do avanço tecnológico e ele escreveu isto há 40 anos atrás, porque este livro ele foi publicado em 1981, exatamente há 40 anos atrás. Imaginemos hoje, comparando com 1980, o que nós tínhamos de tecnologia aqui na Terra, principalmente aqui no Brasil, há 40 anos atrás, comparando com os dias de hoje. E ainda ele diz que as enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias e várias moléstias dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização e com as providências adequadas. Então, aqui há 40 anos atrás, Emmanuel nos falando acerca de doenças, acerca de imunização, acerca de vacina. Ele nos falando em relação ao avanço da nossa ciência que liquidou várias e várias moléstias existentes aqui na Terra. Tantas outras surgiram nesses 40 anos e que também estão sendo liquidadas, assim como esta que está atualmente aqui na Terra, que conhecemos com o nome de pandemia do novo coronavírus. Quantos milhões de criaturas já foram atingidas e quantos milhões desencarnaram devido às consequências da pandemia do novo coronavírus? Mas a nossa ciência, avançando tão rapidamente, está nos auxiliando mais uma vez em erradicar este problema através da imunização, apesar daqueles nossos irmãos que ainda não acreditam, que são contra e que trabalham contra a nossa ciência, mas a nossa ciência continua trabalhando silenciosamente e seguindo adiante, mesmo e apesar de muitos negarem e atuarem como negacionistas. Não estamos aqui para falar mal de nenhum deles, mas a nossa ciência continua avançando e salvando vidas, inclusive vidas dos negacionistas. E aí diz na sequência Emmanuel
Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividade. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Então ele fala aqui de tumultos de guerra, mas tantas outras criaturas que estão trabalhando pela e para a paz. E ainda ele acrescenta que muitos lares se desorganizam, mas outros muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre os homens. Então, muitos lares em desequilíbrios e muitos outros estão continuando adiante, se sustentando e consolidando no equilíbrio e na educação, mantendo assim as bases da sociedade para que possamos seguir adiante. E ainda ele diz que grande número de mulheres se ausentam da maternidade. Grande número de mulheres se ausentam da maternidade para manterem um corpo belo, neste caso, o materialismo prevalecendo. Não estamos aqui para falar também contra e falar mal dessas nossas irmãs de forma alguma, são escolhas que cada um de nós temos a liberdade de fazer. E então aqui Emmanuel nos chama a atenção que grande número de mulheres se ausentam da maternidade. Entretanto, legiões de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino no planeta, guardando-se na condição de mães admiráveis no devotamento ao grupo doméstico. Então aqui ele fala que enquanto um número grande de mulheres fogem por escolha própria da maternidade, outras tantas legiões de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino no planeta Terra, que é este meio de transporte para nos trazer do plano invisível, plano espiritual, para materializarmos aqui no plano físico, ligados a um novo instrumento físico. Sem este meio de transporte, que nós conhecemos com o nome de mãe, com o nome de mulher, não seria possível nós nos encontrarmos aqui hoje. E ainda ele diz, mais na sequência, que os processos de violência aumentam quase que em toda parte. No entanto, ampliam-se, porém, as frentes de amor ao próximo que os extingue. Então, a violência aumenta, mas aquelas frentes que trabalham constantemente por amor e para o amor, combatendo esta violência que está se ampliando, então continua avançando este trabalho de amor, este trabalho de fraternidade para esta melhoria do nosso planeta, anotando as tribulações que se desdobram no plano físico. Não digas que o mundo está perdido. Então aqui Emmanuel, encerrando estas reflexões, já que depois que ele fez esta série de considerações sobre problemas que estamos enfrentando aqui na Terra, então ele diz que anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que enxameiam em torno de ti. Ao invés de falarmos que o mundo está perdido, enumeremos as bênçãos de Deus que está constantemente em torno de nós. E aí ele encerra dizendo o seguinte: e se atravessas, e se você está atravessando regiões de trevas que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, é natural que não consigas transformar-te num sol que flameje no caminho para todos, mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Então aqui ele encerra de uma forma belíssima, de uma forma poética, nos chamando a atenção que se você, se eu, se cada um de nós ainda não temos condições de ser um facho de luz na vida das outras pessoas, clareando o nosso caminho e também o caminho de outras pessoas,
que possamos pelo menos nos esforçarmos ao máximo e acendermos, pelo menos, acendermos um fósforo de esperança em torno de nós. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, em especial sobre a vida. Não reflitamos e não fiquemos lamentando acerca da morte, mas enumeremos, conforme nos diz Emmanuel, as dádivas de Deus à nossa volta, em especial acerca da vida, e administremos, nos qualifiquemos para sermos bons administradores, verdadeiramente falando, deste maior patrimônio que Deus nos emprestou provisoriamente, que nós conhecemos com o nome de vida. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui voltaremos a nos reencontrar com a graça e permissão de Deus para darmos continuidade aos nossos planos de vida. Sigamos adiante com fé em Jesus, com fé em Deus e essa esperança firme no futuro melhor.